Obrigado, então, ao amigo Alberto. Obrigado pelo convite a todos os representantes, membros aí do Irmã Rosa. É para nós uma imensa alegria podermos participar de uma data como essa tão marcante. Não é todos os dias ou não é com frequência que nós vemos uma casa espírita alcançar uma marca tão significativa como é a marca do centenário. Por isso, é uma honra mesmo podermos participar desse momento na condição de um irmão, aprendiz, para juntos comungarmos dessa festa espiritual, exaltando aquele que merece efetivamente todas as glórias e todas as honras, que é Jesus, aquele que é o fundamento de tudo que se faz no bem na terra, aquele que é a fonte, o manancial, de onde provém todos os recursos de que nós, os seres encarnados e desencarnados em evolução aqui na Terra, carecemos para podermos prosseguir em direção ao Pai. Então fica aqui o nosso abraço a todos que fazem parte desse trabalho agora secular, os nossos votos de muitos anos mais de trabalho, de luz, de sementeira com Jesus, a fim de que o consolo, a inspiração e a luz libertadora do Evangelho e da doutrina espírita possam alcançar mais e mais corações. E fica aqui também o nosso boa noite, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos acompanham de todas as partes e que vieram comungar conosco desse momento de alegria espiritual, mas também de reflexão. E pensando nessa bonita história que nos foi apresentada justamente aqui no início, na abertura, a história da fundação da casa, as primeiras e os primeiros tarefeiros, que tanto fizeram em termos de dedicação, de esforço, de empenho, vamos percebendo como que por trás de uma obra como essa, não tanto a obra física, mas mais do que isso, a obra espiritual de uma casa espírita centenária, nós vemos a conjunção de vários esforços, de várias obras individuais, o empenho de cada um, que conjugando-se então harmoniosamente, tendo por base um fundamento em comum, o ideal que os une, os valores fundamentais do Evangelho do Cristo, nós vamos vendo assim que a obra vai ganhando solidez. Porque para que uma obra possa, na seara do Cristo, alcançar tantos anos de serviço, só mesmo enxergando por detrás dessa obra, deste trabalho, essa fusão dos corações, essa harmonização em torno de ideais que têm dado a coesão a esse centro espírita, a essa atividade, por agora 100 anos. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar, aproveitando até mesmo esta ocasião, que nos leva a refletir sobre a importância da obra, do empenho, da dedicação de cada um, para que o todo de uma obra com Cristo possa se manter firme, se manter sólido. Nós buscamos refletir, então, sobre esse papel que cabe a cada um de nós na seara de Jesus. Aonde quer que venhamos a estar inseridos mais diretamente, o centro espírita ao qual pertençamos, a atividade, o grupo mediúnico, enfim, qualquer que seja o grupo espírita ou cristão do qual façamos parte, é preciso nos entendamos como partes importantes, ativas e que deverão estar conscientes na execução dessa obra como um todo. Porque apesar da nossa colocação pelo Mestre em diferentes frentes de trabalho, em diferentes locais, cidades, centros, no fundo somos todos artífices da grande obra em desenvolvimento no mundo, que, como nos ensina o Espiritismo e o próprio Evangelho, é a obra do Reino de Deus. Obra essa que começa no coração de cada um de nós e que se estende na medida desse nosso empenho, da dedicação de cada um de nós à nossa obra particular, aos nossos deveres conscienciais, é então que esse reino vai ganhando dimensão, vai se espalhando pelo mundo, para que um dia venhamos a ter também, não somente nos corações esse reino, mas enfim na Terra, num planeta regenerado, num planeta transformado.
E é isso que estamos vivendo agora, momentos culminantes desse processo, em que somos, de maneira ainda mais enfática, vamos dizer assim, chamados a estarmos atentos para a obra de cada um de nós. Entendendo que se podemos ou se parecemos e de fato somos quase que insignificantes em termos cósmicos universais, ainda assim somos importantes dentro do todo, do programa divino. Porque essa é a beleza da vida, numa de suas mais fundamentais leis, que é a lei de solidariedade ou a lei de cooperação. Me recordo, inclusive, de uma definição do benfeitor Emmanuel, que gosto particularmente dela, está no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, justamente quando ele fala sobre a cooperação. E ele nos dirá que da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, aí com maiúsculo fazendo referência ao próprio Criador. Então, uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. E, naturalmente, o objetivo de cada um de nós, espíritos que já estamos informados quanto às verdades divinas, às leis morais que nos regem a todos, o nosso grande objetivo, a obra mais fundamental de cada um de nós, é sermos, nessa cadeia de vidas, uma nota harmoniosa, um elo sólido, um elo firme, que dê sustentação a outros elos, que possa ajudar na sustentação dessa harmonia geral e global. Isso no sentido macro, mas se pensarmos num sentido mais local para cada um de nós, somos convidados a ser aquele elo de harmonia na ambiência do lar, aquele elo de harmonia na atividade espírita. Por ora, na imensa maioria dos casos, ainda estamos afastados das atividades presenciais ou físicas, mas ainda assim estamos atuando, estamos agindo para além do corpo físico, nos horários da noite, do sono, para além da limitação do corpo, utilizando-nos aí dos sentidos e das possibilidades tecnológicas, e sobretudo pelo pensamento, pelo sentimento que irradiamos, que emanamos de nós, seguimos todos atuando. E é imprescindível tenhamos essa consciência de que somos chamados a ser, então, um elo harmonioso nessa cadeia de vidas entrosando-se na grande vida. Essa será, talvez, a obra mais fundamental de todos nós. Em ganhando consciência, vermos-nos como partes atuantes que deverão estar conscientes daquilo que lhes cabe fazer e fazê-lo com desvelo, com entrega, com dedicação, para que assim nos vejamos também realmente conectados a essa obra maior, que é a obra do Cristo na Terra, e ainda em nível maior, a obra divina no universo infinito. E para refletirmos, então, sobre esse papel, sobre essa obra de cada um de nós, a partir desse exemplo mesmo, de uma obra que ganha 100 anos, alcança essa marca justamente por tantas obras individuais conjugadas, harmonizadas pelo amor, pelo bem, pelo respeito, pelo compromisso, nós separamos aqui um trecho do apóstolo Paulo. Nós separamos um trecho aqui da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, como costumamos fazer em nossos estudos aqui, do NEP Paulo de Tarso, estudando tanto os evangelhos, os evangelistas, como também as cartas de Paulo, nós vamos pegar esse trecho aqui de 5, 6 versículos e trazer algumas considerações a respeito do que Paulo traz aqui para nós, claro, agora à luz da doutrina espírita. Portanto, recorrendo aos recursos, às chaves realmente muito importantes da doutrina espírita, para conseguirmos extrair aqui o espírito para além da letra. Paulo mesmo já destacava a importância de, no estudo do Evangelho, no estudo das Escrituras de um modo geral, aprendermos a ir além da letra que mata, em busca do espírito que vivifica. Porque se cairmos apenas no literalismo, grandes são as chances de ficarmos presos a entendimentos passados, a entendimentos equivocados que precisam, e é fundamental que façamos isso, precisam ser renovados. Daí a importância de uma obra, por exemplo, como o Evangelho segundo o Espiritismo,
em que Kardec, aplicando o que o Espiritismo nos traz, nos ensina a fazê-lo, a buscar o espírito da letra, para que estejamos sempre acessando os valores mais profundos, atemporais, da mensagem de Jesus, que não se dirigia apenas aos corpos, às personalidades, a um tempo, a uma cultura ou a um local. A mensagem imortal do Cristo é essa que buscamos, é essa o pão da vida, de que estamos tão necessitados, para que, fazendo a parte que nos cabe, sejamos instrumentos do alto na construção desse amanhã por nós tão esperado. Então é isso que vamos fazer aqui, uma espécie de estudo mais aprofundado desse trecho, em que Paulo, trazendo considerações ali sobre a sua experiência com a comunidade de Corinto, como mencionei, esse trecho é uma parte da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 a 15. Então, trazendo a experiência que ele teve ali com a comunidade de Corinto, nós vamos poder aprender com Paulo, nas suas reflexões sobre o que era o trabalho cristão no cristianismo primitivo, que, dizem-nos os Espíritos, é também a proposta do Espiritismo, enquanto o cristianismo é de vivo, aprendendo então com aqueles primeiros tarefeiros que deixaram para nós essas bases fundamentais, nós certamente estaremos nos enriquecendo de valores novos para aperfeiçoar a nossa experiência e o nosso trabalho com Jesus. Porque alguém poderia pensar, mas é algo que se passou há tanto tempo. Mas vale aqui diferenciar. Uma coisa é o tempo cronológico, outra coisa é o tempo psicológico, o tempo espiritual. Porque esses corações, essa tarefa, esse cristianismo que aqui estudamos e que esteve lá há 2000 anos atrás, é algo tão atual e tão profundo, justamente pelo teor espiritual com que aqueles corações se entregavam à tarefa, com que aquelas primeiras comunidades se organizavam. Isso é algo por nós ainda a ser edificado. Então, em verdade, é um passado que está no futuro, porque o que eles lá viveram, em termos de testemunho, de fidelidade ao Mestre, de compromisso com o Evangelho, é ainda para nós meta a ser alcançada. Então, não nos fixemos tanto no tempo cronológico, projetemos o sentido espiritual da análise e veremos que o que lá foi vivido é ainda para nós essa referência a ser alcançada. Por isso os Espíritos nos falaram tanto desse resgate do cristianismo, desse cristianismo que volta à vida, porque justamente reconectado com aquelas fontes e mananciais mais puros da revelação cristã no seu início. Aqueles corações que estavam ali mais próximos à fonte primeira, que foi o coração de Jesus quando esteve conosco. Então, nós vamos partir desse texto do apóstolo Paulo, trazendo-o para o nosso tempo, identificando-nos aqui como os coríntios de outrora, porque, apesar de ter sido uma comunidade muito florescente no cristianismo primitivo, como nos revela Emmanuel no livro Paulo Estevão, era uma comunidade também com desafios, com problemas, assim como nós as temos ainda hoje, essas dificuldades em nossas comunidades espíritas, cristãs. Eram cristãos ali, embora muitos deles já atingindo ápices do testemunho, da entrega, da dedicação, estavam também no processo de formação de si mesmo, de revestirem-se do Cristo, como o próprio apóstolo Paulo irá nos dizer. Então nós vamos identificar na comunidade de Corinto desafios ali, dificuldades. Por exemplo, a dificuldade de conviver com as diferenças, a dificuldade justamente de entender essa obra coletiva a partir da junção harmoniosa da obra de cada um. Por isso, Paulo vai trazer para nós uma das considerações mais belas sobre o que é a seara do Cristo, a obra do Cristo. Perdão. No capítulo 12, por exemplo, dessa primeira carta aos Coríntios, Paulo vai trazer para nós um hino à diversidade, à unidade na diversidade, que é a chave do êxito em qualquer tarefa cristã. Ele fala da diversidade de ministérios, da diversidade de dons, mas tudo encontrando unidade em um mesmo espírito, ou seja, em uma mesma orientação que vem do mais alto. A orientação divina, ou aquela que o Cristo,
como planificador da evolução terrestre, define para cada um de nós, ou para todos nós, enquanto grupamento. Então ele traz aquele bonito exemplo, nesse capítulo 12, do corpo humano, em que há diversidade de membros, temos as mãos, temos os olhos, a boca, os ouvidos, temos o coração, temos os pés, mas o corpo é um só, sendo a cabeça o Cristo. Feliz definição do apóstolo Paulo. A obra de cada um, ou seja, cada membro tem a sua obra, o esforço a fazer, a parte que lhe cabe, mas ele está consciente de que está inserido numa obra maior, que é a obra do Cristo. Ele é o planificador, ele é a cabeça, o grande orientador das nossas ações. E nós, enquanto membros, atuando em frentes diversas, com experiências diversas, com propostas diversas, às vezes até perspectivas, pensamentos diferentes, mas unidos em torno de um mesmo ideal, que é o ideal do Evangelho, da fraternidade, da caridade, que é o grande elemento que dá unidade a essas diferenças. Pelo amor, nós nos congregamos. No amor, nós nos fazemos um com Jesus. Um entre todos nós e um com Jesus. Essa é a ideia. A obra de cada um, mas inserida, harmonizada na obra do todo. Então foram essas algumas das lições que Paulo transmitiu aos coríntios, mostrando que a comunidade lá tinha desafios, tinha dificuldades, mas que era preciso encontrar essas soluções que envolviam ao mesmo tempo consciência, bom senso, mas sobretudo a caridade, o amor. Por isso, logo depois do capítulo 12, em que ele trata dessa diversidade de dons, de ministérios, ele nos traz o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, que é talvez o texto mais belo, um dos mais belos que a humanidade já viu com relação à caridade ou amor. Paulo, divinamente inspirado, creio eu, ali diretamente pelo Cristo, na descrição do que seja o amor em sua sublimidade. Amor esse que ele apresenta, então, como o dom mais excelente, aquele que consegue harmonizar, congregar todos os demais dons, todos os corações, todos os indivíduos em suas obras e experiências particulares, na grande obra comum do bem, da fraternidade na seara de Jesus. E nesse versículo 3, portanto, como disse, no capítulo 3, perdão, dos versículos 10 a 15, ele segue trazendo para nós algumas reflexões sobre essa coletividade na obra com Jesus, mas também os elementos de unidade que a gente precisará para que a obra se mantenha. E ele vai dar um enfoque ainda no papel de cada um, no esforço de cada um, na obra de cada um, mostrando-nos que essa obra de cada um de nós, ela será aferida, ela será avaliada. É preciso estejamos sempre atentos quanto ao teor daquilo que estamos lançando nessa corrente da vida, nessa cadeia de vidas, como Emmanuel definiu lá para nós. É preciso pensar que parte, que elemento, que tipo de tijolo estamos sendo nessa edificação divina com Jesus. E aí ele inicia, então, nesse versículo 10, dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas, aqui é importante, veja cada um como edifica sobre ele. Quantas lições numa simples frase, falando tanto de consciência individual como de consciência coletiva na obra de Jesus. Porque lá em Corinto também surgiram algumas separações, algumas divisões, alguns sectarismos. Alguns eram partidários de Paulo, outros eram partidários de Apolo, outros eram partidários de Cefas, né, Pedro, outros de Jesus. E então que nessa carta Paulo também vai falar, olha, um planta, outro rega, mas é Deus quem faz crescer. O porquê dessas divisões? Esteja cada um atento à parte que lhe cabe e tenha o compromisso para com todo, não para com personalismos, não para com vaidades, não para com exclusivismos. Não é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é antes com a causa, com o Cristo. Essa deve ser a nossa meta. Como espírito de verdade,
haverá de nos alertar também, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem a mensagem, os obreiros do Senhor, quando ele lá nos conclama a calarmos os ressentimentos, os melindres, a silenciarmos ali as discórdias, para que a obra não sofra dano. Porque a obra, o todo, o maior, deve estar sempre como foco de nosso coração e de nossa atuação. E nós, enquanto indivíduos, deveremos estar gravitando em torno desse ideal, fazendo o nosso melhor, mantendo a nossa órbita, sem gerar desequilíbrio e desarmonia no todo por uma postura inadequada, pela falta de consciência, de compromisso, de caridade, de bom senso. Então, é mais ou menos sobre isso que Paulo está falando, dizendo, olha, eu pus um fundamento, recebi essa incumbência do mais alto. Paulo, o conceito que aparece muito nas suas cartas, o conceito de graça, que nada mais é do que a inspiração divina, as bênçãos divinas que nos alcançam, nos proporcionando recursos de aprendizado, de serviço. Paulo foi lá e colocou o fundamento. Mas disse, olha, outro vai edificar sobre esse fundamento. Eu não sou o dono da obra. Interessante isso. Paulo não se arroga ali um privilégio de ser o dono ali da comunidade de Corinto. Não. Ele diz, olha, eu lancei o fundamento, eu pus as bases aí. E ele ainda vai destacar um pouco mais adiante que fundamento é esse. Nada personalista. Pelo contrário. Um fundamento universalista. Mas ele pôs o fundamento, fez a parte que lhe coube e outros virão. Porque assim se dá a obra de Jesus no espaço e no tempo. A gente chega, trabalha e passa. Quem se apega, quem se prende, acaba deixando de avançar tanto quanto seria necessário e acaba comprometendo até mesmo a obra. Então é como no revezamento. Uns levam o bastão até o momento, passam mais adiante. E felizes os que se mantiverem firmes aí nessa passagem do bastão, entregarem com dedicação, fazendo realmente o melhor, porque os que assumirão dali por diante poderão seguir nesse mesmo ritmo, nesse mesmo diapasão. Assim se dá a obra com Jesus. É chegar, servir e passar, não nos prender, não achar que a obra nos pertence, quando é verdade, é de Jesus. Temos a grata oportunidade, e por isso já deveríamos ser realmente profundamente agradecidos, de trabalhar com Ele, por Ele, na sua obra de redenção das criaturas humanas. Porque é daí que vamos tirando os recursos para o trabalho fundamental que temos a fazer dentro de nós. O trabalho com Jesus deve ser o trabalho que trabalha primeiramente o próprio trabalhador. Então, sem querer, digamos, nos colocar numa posição que não nos pertence, como detentores de privilégios ou de cargos, que em verdade são apenas condições transitórias de serviço. São possibilidades que o Mestre nos dá para que, fazendo o melhor delas, possamos consolidar ainda mais esse fundamento, os pilares desse edifício para o futuro, no espaço e no tempo. Lembrando sempre que mais do que qualquer obra física aqui na Terra, a grande obra com Jesus, seja no centro espírita, seja em qualquer trabalho de assistência, de esclarecimento, é antes uma obra espiritual. Porque no tempo, no espaço, um dia, tudo que é material voltará ao pó. A Terra de um dia onde emergiu. De onde um dia emergiu, perdão. Mas a obra espiritual, essa permanece. Nos corações que são transformados, nos pensamentos que são renovados. Então é o que a gente viu aqui, logo ao início, ao se rememorar a história da própria casa. Uns vieram, colocaram o fundamento, e outros foram vindo depois e trabalhando sobre esses fundamentos. Não fundamentos pessoais, personalíssimos, mas, como Paulo vai dizer aqui mais adiante, um fundamento universal, que é Jesus. Porque ele diz, né, no próximo versículo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual a garantia de manutenção de uma obra no espaço e no tempo? A segurança do seu fundamento. Uma obra que chega, uma casa espírita, por exemplo, que chega aos seus 100 anos, ela nos fala da qualidade dos seus fundamentos, dos seus alicerces, dos corações que têm laborado sobre esses fundamentos, porque tem
realmente edificado sobre o fundamento que é Jesus. E o que representa esse fundamento que é Jesus? Ora, os valores primordiais, fundamentais do Evangelho. O bem, o amor, a fraternidade. Isso que dá solidez a uma obra, a uma instituição. A caridade, Kardec mesmo dirá, não há instituição humana estável sem a caridade. Por isso vemos ele falando tanto sobre esse assunto, essa temática, no livro Viagem Espírita, quando ele vai visitar outras cidades, outros centros espíritas, destaca ele sempre esse elemento como o elemento mais fundamental, porque o elemento agregador dos corações, solidificador de uma obra na seara de Jesus. Então é um assunto dos mais importantes, mas Paulo também faz questão de frisar. Veja cada um como edifica sobre ele, para que não venhamos, às vezes, por lançar ali elementos inadequados, comprometer a estabilidade da obra. Quando ali comparecemos com uma matéria-prima que não seja a adequada para a manutenção da solidez do edifício espiritual, que é um grupo espírita, um grupo cristão. Quais seriam elementos prejudiciais, por exemplo? A maledicência, o melindre, a inveja, o ciúme, a ignorância acalentada, cultivada, as paixões, os vícios, enfim. É preciso estarmos sempre conscientes do que nós estamos trazendo para essa edificação, porque poderemos ali imiscuir elementos menos favoráveis, elementos prejudiciais, que mais tarde poderão comprometer toda uma parte ali daquela edificação. Então, veja como ele trabalha em paralelo, ao mesmo tempo, a obra individual de cada um se vendo como parte atuante ali, que deverá estar consciente, mas também a obra coletiva. Não se prende ao personalismo, a obra de cada um. Sempre aponta essa obra de cada um para o todo da obra em comum, aquela que realmente vai proporcionar o esclarecimento, a libertação, o consolo aos corações. Então, muito interessante isso que ele vai trazendo aqui para nós. Mas prosseguindo, ele avança. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Então ele já falou do fundamento. O fundamento de tudo que venhamos a realizar na vida, deveríamos estar muito atentos para isso. Esse fundamento deveria ser Jesus. O próprio Mestre já nos disse isso, aliás. Se a gente vai ao Sermão do Monte, no capítulo 7, final do Sermão do Monte, e é um fecho de ouro, porque o Sermão do Monte contém tantos ensinamentos do Cristo, um bom núcleo ali fundamental das suas lições, e ele fecha esse sermão, então, com esse fecho dourado, dizendo assim: a quem eu compararei o indivíduo que ouve essas minhas palavras e não as pratica? Ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela então ruiu. Por outro lado, a quem compararei aquele que ouve estas palavras e as pratica? Ao homem prudente, ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que rocha é essa, meus amigos? O Cristo. E quando a gente fala o Cristo, não é o rótulo de cristãos, não. É o cerne, a mensagem, o evangelho. Edificar sobre a rocha, que é Jesus, é edificar sobre o amor, sobre o bem. Tudo o que criamos fora disso está fadado a perecer. Como o mestre mesmo dirá, no capítulo 15 de João, todo galho que se desconecta da videira da vida, que é Jesus, que é o amor, que é o bem, representados ali no Evangelho, esse galho seca, não produz fruto algum. Porque é daí que vem a solidez, a perenidade do que fazemos, a possibilidade real de frutificação. Então Jesus compara o homem sensato a esse que constrói sobre a rocha, sendo ele o mestre a rocha. Me recordo, inclusive, de Humberto de Campos, no prefácio do seu livro fantástico, Boa Nova, quando ele, relembrando os seus tempos ainda de encarnado, em que era literato conhecido,
Diz ele que certa feita conversava com amigos protestantes a respeito de Jesus e eles lhe diziam que Jesus era a rocha dos séculos. Então, naquela sua pretensão daquele tempo, o orgulho ali de literato naquela época, ele diz que simplesmente sorriu e passou adiante. Não deu muita bola para aquilo, achou que era talvez uma conversa de pessoas mais fanatizadas, enfim, não estava muito atento para isso. Mas agora, do mundo espiritual, ele dizia: agora eu já não posso nem mais sorrir nem passar, porque eu sinto essa rocha milenária, luminosa, divina, a nos sustentar os corações que têm estado atolados no pântano das misérias por muitos séculos. Então, esse é Jesus, é essa rocha, o fundamento de que Paulo fala. Analisemos melhor o que fazemos todos os dias. Em que fundamentos nós estamos construindo? Porque os fundamentos de tudo que fazemos estarão lá, no coração. O sentimento é a base de tudo. O coração é o manancial da vida, já diziam os provérbios antigos. Se a gente não analisar o que está indo na base do que fazemos, são imensas as chances de logo ali mais adiante nos depararmos com tremendas frustrações, desilusões, quedas morais, porque edificando sobre a areia movediça das ilusões do mundo. Então ele falou desse fundamento e depois ele fala do edifício. Então tem o fundamento, o que dá unidade à obra na seara do Cristo? Ele próprio. Jesus é a cabeça do corpo, lembrando Paulo mais uma vez. Se a gente estiver com esse foco gravitando em torno do amor de Jesus, embora as diferenças entre nós, até mesmo diferentes perspectivas de entendimento, de pensamento, saberemos conciliar tudo isso em torno do ideal que nos une. Daí talvez a ideia da palavra comunidade, uma unidade comum. Não é uniformidade, não é todos iguais, não são clones, mas uma unidade comum. Uns unidos, digamos assim, no Cristo, no amor do Cristo. Então, o fundamento é o que dá unidade, mas aí cada um vai ter a sua construção ali, sobre esses fundamentos. A característica ou a qualidade do seu edifício. E é isso que ele está querendo representar aqui simbolicamente por esses termos. Alguns farão um edifício de ouro, outros de prata, outros de pedras preciosas, outros de madeira, feno e palha. Então ele pega esses elementos que são aí descritivos para nós de teor, né, de qualidade da obra. Qualidade do que eu estou agregando à obra, seja do centro espírita, seja da humanidade como um todo, seja do meu lar. O que eu estou levando é o ouro, realmente o ouro dos valores mais puros. A prata também, as pedras preciosas, então a gente vai tendo uma gradação. Madeira, feno, palha. Eu estou fazendo o esforço por galgar esses degraus em termos de qualidade de sentimento, qualidade de matéria-prima que eu oferto à obra, ou estou muito acomodado ali em seguir oferecendo palha para a obra que o vento mais cedo ou mais tarde leva, que nenhum valor terá, que logo será consumida pelo fogo das experiências. Então é isso que ele está apresentando para nós, convidando-nos, cada um de nós, a refletir no teor da obra de cada um de nós. No conteúdo espiritual, porque isso é o que dá o valor da obra, não a dimensão, não o número, não as quantidades, não o respeito que o mundo ofertará a determinada tarefa, não a valorização que o mundo dará a determinada tarefa, porque tem muitas tarefas que o mundo não valorizará, mas que o indivíduo as fará tão bem que ele vai estar ali agregando ouro a si mesmo, ao seu espírito, como a obra da vida. Existem, por outro lado, tarefas que são as mais aplaudidas pelo mundo, são as mais buscadas. No entanto, o indivíduo poderá estar ali apenas ofertando a palha, que não permanecerá. Então, não é o destaque que dá o valor da tarefa. Não importa se é o expositor, se é o que dá lá a água fluidificada, se é o que faz o passe, se é o que limpa o centro. Isso não define nada em termos de atividade. Estamos a falar de qualidade, de teor, do sentimento envolvido, dos fundamentos.
aquele que constrói sobre os fundamentos do Cristo, esse realmente está trazendo ouro ali para a obra, né? E, naturalmente, beneficiando a si no seu progresso e a todos os que virão ter contato com a sua obra. Por isso ele diz, a obra de cada um se manifestará. Então a gente vai passar por experiências ao longo da vida que vão nos ajudar a identificar qual tem sido esse teor da nossa obra. A vida, ela tem seus meios de manifestar o íntimo de cada um de nós. E especialmente após a partida, ou no ato da partida, é que nós lidaremos de maneira mais clara, mais patente, vamos dizer assim, com a realidade daquilo que fizemos. Porque no mundo, por vezes, multiplicamos incontáveis ilusões, alimentando uma falsa percepção sobre nós mesmos e sobre a nossa atuação em vida. Achamos muitas vezes que fizemos muito, quando em verdade, analisado o nosso trabalho à luz do Espírito, fizemos bem pouco, quase nada. Achamos que demos o ouro, quando em verdade estávamos dando palha. Ao passo que, por outro lado, muitos verão no indivíduo simples, naquele que passa apagado no mundo, alguém que não contribuiu muito, quando, do ponto de vista espiritual, ali ouro puro, do mais puro, em termos de acréscimo à vida e ao próprio desenvolvimento daquele espírito. Então, a vida tem meios de nos revelar ao longo da jornada aqui na matéria e especialmente quando deixamos o corpo e as ilusões que permeiam a experiência material. Com a morte, já dizia Eurípides Barçanufo, só morrem as ilusões. Ali nós lidaremos frente a frente com o que fizemos de nós, com o teor do edifício. Se de ouro, efetivamente ouro puro do espírito, valores espirituais, felizes os espíritos, que estarão então enriquecidos para a vida imortal e alçarão voos mais altos a outros planos da existência, mais elevados. Se apenas a palha, seremos então aqueles que chegam como náufragos, como verdadeiros mendigos ao mundo espiritual, tendo de recomeçar novamente a experiência. E quais são esses meios, né? Ele vai trazer algumas reflexões aqui para nós. Ó. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então ele traz aqui para nós esse elemento do fogo, profundamente simbólico nas Escrituras, esse elemento que representa, ao mesmo tempo, aquilo que nos abala, aquilo que é uma prova, aquilo que é difícil, mas aquilo também que consome impurezas, aquilo que traz luz, aquilo que purifica. Então o fogo, ele tem essa dualidade no simbolismo do Evangelho, das Escrituras de um modo geral. Por isso, por exemplo, os sacrifícios no templo, eles eram queimados, era um símbolo, aquele queimar ali, de sublimar, de transcender, de, digamos assim, consumir o que é material para projetar mais o ser para o aspecto, a esfera espiritual da existência, do universo. Deus, simbolicamente, aparece para ali Moisés, simbolicamente, naturalmente era um fenômeno mediúnico ali, mas aparece como fogo na sarça ardente, lá em Êxodo 3. Paulo depois mesmo se referirá a Deus como um fogo abrasador. Então a vida, por meio do fogo das experiências difíceis, das provas, ela vai nos revelando, ela vai mostrando o que de fato somos, porque é no momento difícil que nos mostramos realmente quem somos. Que o nosso interior vem para fora, vem à tona. E é também pelo fogo que nós somos impelidos a analisar melhor esse nosso mundo interior para retificar o que é preciso. Porque a vida é marcada por momentos de expansão, mais facilitados nos momentos de calmaria e tudo mais, e por momentos de introspecção, que são favorecidos pelos momentos de prova, de desafio. Assim como o respirar. Né? Expirar e inspirar, nós temos os momentos de expansão, de realização, e temos os momentos de introspecção. Estes últimos, somos impelidos a eles mais propriamente quando estamos diante das provas, quando estamos diante dos testemunhos.
E é nesse sentido, portanto, que, comentando este versículo, Emmanuel vai ter uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 18, intitulada justamente Provas de Fogo, em que ele nos fala que, assim como a indústria no mundo, um instrumento, por exemplo, uma peça, um veículo, vai passar por provas de fogo, ou seja, tem até a expressão popular, né, uma prova de fogo, aquilo que vai realmente aferir a qualidade, a resistência daquele elemento. Assim também, os discípulos de Jesus, diz Emmanuel nesse capítulo, esperem as provas, as experiências que os mostrarão aos olhos de todos, porque é no momento da prova que eu revelo a verdadeira humildade ou não, a verdadeira resignação ou não, a verdadeira fidelidade ao Cristo ou não, o desinteresse ou não. Tudo se torna mais patente nesse momento da prova de fogo, que existe para nós ao longo da existência material. As menores, as maiores, são circunstâncias de aprendizado, aferição de valores, porque é para isso que viemos à experiência material. Se podemos aprender, estudar do lado de lá, dizem-nos os Espíritos, na questão 230, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é aqui que nós colocamos isso em prática. É aqui que nós aferimos esse valor, por meio ou no meio das tribulações, ou, como diz Kardec, das vicissitudes. Sendo assim, na questão 196 do Livro dos Espíritos, Kardec vai apresentar a existência material como um crisol, ou um depurador. É como se pensássemos aí no vinho, como se aqui na experiência material estivéssemos nós num lagar, onde ali somos pisados pelas experiências para que possamos ser purificados, para que o licor, digamos assim, que é um símbolo do espírito, como os espíritos mesmo nos dizem lá no Livro dos Espíritos, quando falam da cepa, para que a gente possa cada vez mais se desligar das impurezas, do apego à materialidade. Então, nesse lagar aqui do mundo terreno, nós vamos aos poucos nos quintessenciando, é o termo que eles se utilizam, é o crisol que vai separando o que nesse ouro era ainda impureza, para que ao final possamos ter cada vez realmente mais o metal puro, nobre, os valores do espírito, os valores conquistados. É isso o que as experiências desafiadoras, individuais ou em grau coletivo, como por exemplo as que temos vivido, elas vão mostrando. É hora de vermos o quão profunda é realmente a nossa espiritualidade, o quão profunda é mesmo a nossa fé em Jesus. Como no ato lá da tempestade, no mar da Galileia, onde está a vossa fé? Se agora, justamente no momento das sombras e do tumulto, em que precisamos mantê-la bem acesa, é agora que a gente vê o quanto de combustível já temos aquilatado no coração para que essa chama não se apague. E por isso me recordei de uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Justiça Divina, capítulo 17, intitulada justamente Exames, em que ele expressa para nós com clareza como então essas provas de fogo, esse fogo, vem e nos mostra, manifesta realmente o teor da obra de cada um, sobretudo a nossa obra íntima, o teor dos sentimentos que temos desenvolvido no coração, o conteúdo dos nossos pensamentos. Então, a mensagem se chama justamente por isso Exames, e ele diz assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Eu gosto muito dessa mensagem porque ela é muito interessante. Então, a dor, ela é agente de fixação. Ela fixa ali para mim, apresenta, tira um retrato, né, do que é realmente a minha fisionomia moral. Na dor eu me mostro. Mas ele prossegue. O sofrimento é um fotógrafo oculto. Para além das aparências, que o mundo muitas vezes engana, aparenta-se beleza, grandeza, virtude, esconde-se muitas vezes o vício, a hipocrisia, a raiva, o ódio. Jesus mesmo, ao se referir aos fariseus, muitos deles, os denominava sepulcros caiados, brancos por fora, mas repletos de podridão por dentro. Então é preciso que passemos a nosso próprio benefício por esses momentos de fogo, né, dor, sofrimento, aferições, provas, enfim,
para que a gente reconheça se há algo em nós que estamos tentando esconder de nós mesmos. Se há algo em nós prejudicial e que precisamos reajustar, pensando no futuro da nossa própria jornada, bem como da obra com a qual estamos colaborando. O sofrimento, portanto, é fotógrafo oculto, deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Então, os íntimos aspectos da personalidade e os menores impulsos do coração, pelo sofrimento, vêm à mostra, são registrados nessa foto da nossa fisionomia moral, a verdadeira fisionomia moral. Em razão disso, cada problema que te procura, prossegue Emmanuel, é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Então, olha que interessante. Cada problema é uma radiografia de nós mesmos, porque vai nos ajudar a ver aspectos da nossa vida que estão fragilizados, embora muitas vezes ocultos. Consciente ou inconscientemente, voluntariamente ou não, fragilidades nossas que estão ali sendo mantidas por debaixo do véu ou ocultas, vem esse raio-x então do problema e nos mostra. Se quisermos ver, se tivermos humildade para ver. Porque sempre podemos nos tornar ainda mais renitentes e orgulhosos, nos fechando em ainda mais sombra e preparando para nós provas ainda mais difíceis para o porvir. É um fogo ainda mais intenso, porque ele tem também essa finalidade de ir nos despertando, consumindo impurezas. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Então, olha que definição belíssima de Emmanuel para essas provas, para esse fogo que Paulo aqui traz nas suas reflexões. O fogo manifestará a obra de cada um. Ele diz também, né? O dia a declarará. Por que ele usa o dia no sentido aqui de artigo definido? Cada um de nós terá aí os seus dias muito específicos de provas mais particulares, de experiências mais difíceis, com as quais muitas vezes nos comprometemos antes da vinda da matéria, ou que criamos aqui mesmo como consequência de nossos atos, e que surgem como mecanismo da lei divina de despertamento, para que não venhamos a cair em abismos maiores ali mais adiante. Então a gente estabelece marcos temporais de determinadas experiências que surgem com essa finalidade despertadora. Mas por o dia que ele faz uma referência também é o dia da desencarnação. O dia do juízo final, entendido à luz da doutrina espírita, não como a destruição do mundo, não, mas esse juízo final que ocorre após cada desencarnação, que ocorre todos os dias na Terra para centenas de milhares de espíritos que desencarnam diariamente na Terra. É esse dia do juízo, é esse dia de análise, é esse dia em que nos revelamos perante a nossa consciência. E aí, cada um vai ter de lidar com aquilo que construiu. Felizes os que já tenham construído no fogo das experiências terrenas o ouro dos valores do espírito. Agora, por outro lado, aqueles que nas experiências terrenas apenas lançaram mão das palhas, né, apenas construíram ilusões, castelos de areia, encontrarão do lado de lá, no mundo espiritual, o fogo da consciência, o fogo do remorso. É esse o fogo que Jesus fala no Evangelho, né? Aquele Geena, aquele fogo eterno, tão incompreendido ao longo dos séculos pela teologia, nada mais é do que uma expressão do fogo consciencial, do remorso. Kardec vai tratar disso muito no livro Céu e Inferno, na questão 974 de Livro dos Espíritos, no comentário que ele faz, também no comentário à questão 1009. Esse fogo que é um símbolo aí do remorso, do fogo consciencial. O próprio Emmanuel, a gente mencionava agora o Justiça Divina, o livro, no capítulo 63, ele tem lá uma mensagem intitulada Fogo Mental. Então, o espírito que na Terra não edificou senão palha, nada de sólido, nada realmente nos fundamentos do Cristo, do bem, do amor, da fraternidade, no mundo espiritual se verá de novo
faceando aí o fogo agora, sobretudo por dentro de si, esse fogo mental, consciencial, que é eterno no sentido de que não tem uma duração definida, porque depende da escolha do espírito. Kardec vai explicar muito bem essa questão do fogo eterno. Não eterno no sentido de que não tem jamais fim, mas eterno no sentido de que é eterno enquanto dura. Porque o espírito, não antevendo o seu fim, acha que é eterno. Mas é que esse fim depende das suas escolhas, do seu arrependimento, do seu anseio de renovação. Então é um elemento depurador, um fogo que consome enquanto há ali o combustível do orgulho, do endurecimento. Quando isso começa a cessar, o espírito se abre à renovação, aquele fogo começa a abrandar para que ele possa então reiniciar a sua jornada, aprendendo lá no mundo espiritual para voltar à experiência material, onde novamente passará pelo fogo das provas na construção desse edifício do reino em si mesmo. Por isso, Paulo prossegue dizendo, no versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se o indivíduo passa pela prova, se ele passa por esse fogo e a obra permanece, ele recebe galardão. O que ele quer dizer com isso? Ora, é conquista. Se algo já foi trabalhado pelo fogo, revelado pelo fogo e assim se manteve, já é conquista. Já é algo de uma qualidade superior, que se revelou mesmo pela experiência difícil. Né? Porque é a experiência difícil, como vimos falando, que revela o teor do que ali está. Lembrando lá o capítulo 18, em que Emmanuel fala das provas de fogo da indústria terrena mesmo, como eu sei, ou quando eu saberei que de fato um aço é um aço especial? Quando ele for submetido a uma tensão muito grande, a esforços muito significativos. Porque até então ele é como um outro aço qualquer. Outro aço mais leve, outro aço menos resistente poderia estar ali. Mas no momento do teste, efetivamente, o aço menos resistente não resistiria. Enquanto que o aço mais nobre, mais resistente, se revela, se mostra. Então, o espírito que passa pela prova e se mantém firme, tenaz, resistindo ali, confiante, ele recebe o galardão. Ou seja, a comprovação de que aquilo já é uma conquista. Claro que vai sendo aperfeiçoada ainda e sempre mais, porque é infinita jornada, mas já é um degrau que ele conseguiu acessar, subir. O próprio apóstolo Tiago, também na sua epístola, no capítulo 1, lá no versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, ou se for provado, receberá a coroa da vida. O que Tiago está dizendo? A mesma coisa que Paulo. Se o indivíduo passa pela tentação, pela circunstância difícil e permanece fiel, recebe mais uma pedra, digamos assim, dessa coroa da vida, que é um símbolo aí das suas conquistas espirituais, da governança sobre si mesmo, da sua vida íntima, né? O reino de Deus em si. Se o indivíduo passa por esse fogo, se essa obra resistiu, essa receberá galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha que interessante isso aqui que Paulo está dizendo quando a gente olha da perspectiva espiritual. Ele está dizendo que, mesmo aqueles cuja obra foi queimada, ou seja, não foi aprovada, o indivíduo que desencarnou e nada edificou de substancial na Terra, esse, embora o detrimento, ou seja, embora o sofrimento, embora a decepção, a desilusão, ele também será salvo, como pelo fogo. Então, esse fogo mesmo, do remorso com o qual ele lida no mundo espiritual, vai ser um elemento que o prepara, então, o desperta para a continuidade das experiências de aprendizado e de renovação depois, tanto no mundo espiritual como no retorno à experiência física. Então, é como se fosse um primeiro enunciado de Paulo dizendo, olha, todos serão salvos. Acontece que uns vão precisar de mais fogo, no sentido, vão lidar mais com dores, com sofrimentos, com remorsos pelas próprias escolhas equivocadas. Mas também serão salvos. Então, o primeiro grande enunciado, talvez, aqui, né, um dos primeiros no Evangelho, contra as penas eternas. Não há penas eternas. Por isso, o próprio apóstolo Paulo voltará no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que trata
da não existência das penas eternas, ele deixará ali sua marca registrada. Será um dos espíritos que deixa ali uma mensagem, junto com Santo Agostinho, com Platão, com Lamennais. Ele, Paulo Apóstolo, também deixa sua mensagem para que, de uma vez por todas, venhamos a largar, como parte de um passado de incompreensão, essa ideia de penas eternas. A eternidade das penas apenas no sentido de que dependem da escolha do espírito. Quanto mais ele se colocar renitente no mal, mais esse fogo acompanhará, até que, por meio desse fogo, ele possa despertar, consumindo impurezas, abrindo-se à renovação, para então, pelo fogo na experiência material, o crisol das lutas materiais, ele possa avançar. Então, é muito interessante a gente entender essa fala de Paulo à luz do Espírito, à luz das leis espirituais. Mesmo aqueles cujas obras não foram aprovadas, digamos assim, pelas leis da vida, porque não tinham os fundamentos necessários, não tinham a substância, o teor adequado, aquelas obras, portanto, que foram queimadas, esse também será salvo. Ele também terá uma nova chance, a misericórdia divina também se estende até ele, mas ele naturalmente lida, então, com as consequências infelizes de seus atos, por meio desse fogo consciencial, que ao mesmo tempo que consome ali as impurezas, o orgulho, a rebeldia, a revolta, que vai aos poucos fazendo esse trabalho interior, vai também acendendo luzes novas no íntimo da criatura, de mais discernimento, de mais clareza para a vida, de mais entendimento quanto às leis do Criador, para que, uma vez aberto, então, a renovação, ele possa realmente se estimular a avançar, a prosseguir. Então, é muito interessante pensarmos como Paulo, já naquele tempo, trazia considerações tão profundas do ponto de vista espiritual, convidando-nos a pensar, cada um de nós, no contexto em que estamos inseridos, a pensar nos fundamentos pelos quais temos nos conduzido, ou nos quais temos edificado a nossa vida, tudo o que fazemos. Porque isso será, como diz o próprio nome, o fundamento. É o que dará solidez ou fragilidade. É o que dará perenidade ou efemeridade a tudo aquilo que fazemos. E, uma vez identificada essa importância do fundamento, entendemos-nos como parte de uma obra maior, sem por isso deixarmos de estar atentos à obra individual de cada um de nós. Atentos ao teor, ao conteúdo daquilo que agregamos à obra do centro espírita, à obra da minha atividade junto à sociedade, à obra no lar, à obra íntima, eis a mais fundamental delas, porque é certo que todos nós facearemos o fogo, o dia que haverão de revelar, então, o teor dessa obra. O fogo das provas, o fogo da experiência, o fogo da consciência, bem como o dia da partida em que, vencendo os véus, as brumas da matéria, estaremos frente a frente, face a face, com a realidade daquilo que fizemos de nós mesmos. Por isso, naquela mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 18, Provas de Fogo, ele nos diz: cada discípulo deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Estamos num mundo em que ainda seremos muitas vezes visitados por essas provas de fogo, mas bendigamos essas experiências que, se por um lado nos trazem desafios, por outros são as que efetivamente nos mostram tais quais somos, nos despertam, nos purificam, para que sejamos um dia, nas mãos de Jesus, realmente instrumentos mais preparados, mais afinados para a grande sinfonia da vida. Essa é a obra fundamental de cada um de nós, que estejamos conscientes e dedicados em bem cumpri-la, para que no todo do universo, nessa grande sinfonia, sejamos mais uma nota harmoniosa a compor a beleza da criação. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, abençoe o irmão Rosa, que venham muitos anos mais dessa feliz comunhão no amor, da obra de cada um na obra de todos.